de Jesus. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu, com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegrei, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Santíssimo Deus, Deus de toda a eternidade, que enviou Jesus para nos resgatar da morte e do pecado, o brilho que iluminou os nossos corações e as nossas vidas, e por isso nós estamos nessa noite cantando ao Senhor com alegria e devoção. Mesmo diante de todas as circunstâncias adversas, nós estamos aqui para testificar que o Senhor é Deus, que o Senhor merece toda a honra, toda a glória, porque o Senhor criou os céus e a terra. Continua nos abençoando neste culto de adoração, principalmente, ó Deus, na exposição das Escrituras. Tua palavra é rica, é inspirada por Ti, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e nós suplicamos, ó Deus, mais uma vez ser favorável a nós. Envia o Teu Espírito para testificar a luz do Evangelho em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, como os vimos em nossa pregação passada, o intuito de Paulo com esses versículos, quando ele inicia no versículo 19 até o versículo 30, é mostrar dois exemplos, dois modelos de servos de Deus. Nós observamos em nossa pregação passada a vida de Timóteo. Timóteo teve um exemplo grandioso, pois a sua vida era centrada em Cristo, no serviço de Cristo. Ele tinha um profundo amor por esses irmãos, e Paulo testifica isso nessa relação da sua amizade, quando ele tem esse anseio, esse desejo de mandar Timóteo o mais breve possível, por conta que ele não tinha de igual sentimento, porque Timóteo sempre priorizava a vontade de Cristo em suas vidas, ele buscava os interesses de Cristo e não os seus próprios interesses. Continuando esse exemplo de imitação que o apóstolo Paulo quer testificar para a igreja, ele coloca nos versículos 25 ao 30 o exemplo de Epafrodito. O ponto do apóstolo Paulo é elogiar o serviço fiel deste amado irmão. Como nós sabemos, desde o capítulo 1, em nossas exposições, Epafrodito, ele foi enviado pelos crentes de Filipos para testificar e abençoar a vida do apóstolo Paulo no que tange às finanças, a cooperação ou a coinonia do Evangelho de Cristo Jesus diante da sua prisão. O capítulo 4, o versículo 18, nos testifica isso, quando o apóstolo está finalizando a sua epístola e agradecendo a esses irmãos, onde, em primeiro lugar, essa epístola tem como foco uma carta de agradecimento pela preocupação dos filipenses, e eles enviam Epafrodito, onde muitos acreditam, em tudo indica, Epafrodito levou as finanças para o apóstolo Paulo, o visitou na prisão, onde ocorreu o que ele vai relatar aqui, esta enfermidade que ele sofreu no seu progresso até a prisão em Roma, no apóstolo Paulo, onde ele estava lá. Versículo 18 do capítulo 4 nos afirma: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, Epafrodito, ele teve essa incumbência de saber como o apóstolo Paulo estava e, ao mesmo tempo, enviar essas ofertas para que o apóstolo Paulo pudesse ser abençoado diante dessa relação
com esses irmãos. Então o apóstolo Paulo vai nos informar que, ciente da notícia grave aqui de Epafrodito, ele começa a relatar, a testificar em sua carta, quando Epafrodito voltasse para a igreja, o que tinha de fato acontecido, para que ele pudesse ser abençoado também por aquela igreja. Então a maioria dos estudiosos acreditam que foi por isso que ele foi enviado a Filipos antes de Timóteo. Nós temos dois exemplos nesses versículos, tanto Timóteo foi enviado à igreja de Filipos, como também Epafrodito. Então, no progresso missionário do apóstolo Paulo, dessa relação com esses cooperadores, Epafrodito foi enviado primeiro, e depois Timóteo, ele é enviado em segundo lugar, para testificar no coração daqueles irmãos acerca do evangelho na vida do povo de Deus. Então, três coisas nós podemos aprender com Epafrodito diante desses versículos. Versículo 25, seu ministério. A primeira coisa que Paulo nos mostra é o maravilhoso ministério que ele proporcionou para o apóstolo Paulo. Ele vai utilizar 5 termos que são de suma importância para nós aprendermos, onde vai mostrar perante nós esse exemplo deste servo modelo, este cooperador em sua relação com o apóstolo Paulo. Veja a primeira expressão no versículo 25, meu irmão. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão. Essa é a primeira descrição aqui importante nessa cooperação do evangelho com esse irmão, essa primeira qualificação que Paulo coloca diante da sua relação com Epafrodito, porque essa expressão, meu irmão, está nos lembrando que Epafrodito é um parceiro no evangelho. Nós nos tornamos parceiros do evangelho quando, em primeiro lugar, reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador de nossas vidas, e a partir disso nós entramos na família de Deus. Nós agora temos uma relação de adoção e, ao mesmo tempo, de irmandade em Cristo Jesus perante o evangelho que nos uniu. Estávamos distantes do Senhor, mas agora nós somos irmãos uns dos outros. Então Paulo reconhece, em primeiro lugar, essa característica do seu ministério. Epafrodito foi um irmão, ele está perante a família de Deus e ele está comigo diante dessa tribulação. A segunda expressão é cooperador, quando o apóstolo Paulo ele vai continuar e nos afirma, por um lado, meu irmão cooperador, aqui também pode ser colocado como colaborador. Esse termo era utilizado por Paulo em outros contextos para colocar diante de nós uma proximidade que ele tinha com certos indivíduos. Lucas, Timóteo, entre outros, eram cooperadores, colaboradores, junto com o ministério do apóstolo Paulo. E Epafrodito, quando chegou em Roma, nesta prisão, ele começou a trabalhar junto com o apóstolo Paulo. Ele passou a unir as suas forças ao apóstolo Paulo pela causa de Cristo. Terceira expressão que continua, companheiro de lutas, ou seja, nessa parceria, não somente ele era colaborador, mas ele passou a compartilhar as dificuldades do apóstolo Paulo. Ele tinha essa amizade profunda ao ponto de, nessa cooperação, ele ser um soldado junto com o apóstolo Paulo em suas dificuldades diárias, pois o apóstolo Paulo precisava desses companheiros para que ele pudesse progredir no evangelho. A quarta expressão, continuando o texto, nos afirma, e por outro, vosso mensageiro. Então Epafrodito, ele tinha a capacidade oficial de ser um representante da igreja de Filipos. Então, diante dessas relações de Epafrodito com o apóstolo Paulo, Paulo estabelece agora, nessas duas últimas características, a relação de Epafrodito com a igreja de Filipos. Ou seja, Epafrodito, além de ser um irmão, um cooperador, um companheiro de lutas, ele também é um mensageiro da igreja de Filipos. Ele trouxe as ofertas, ele me ajudou diante desse tão grande ministério. Ele colocou o interesse da igreja em primeiro lugar e por isso ele é um mensageiro, um oficial, onde trouxe essas ofertas e automaticamente no seu retorno levou a carta de Paulo até a igreja de Filipos. E por fim, auxiliar, quando Paulo afirma, e vosso auxiliar nas minhas necessidades.
Nós lemos agora há pouco, capítulo 4, versículo 18, que ele ajudou, em primeiro lugar, nas necessidades do apóstolo Paulo, no que tange às suas finanças. A igreja de Filipos, preocupada, trouxe apoio financeiro através do serviço da vida de Epafrodito, incluindo todas essas necessidades de Paulo, tanto pessoais, centradas no ministério de Cristo. Então, essas 5 áreas mostram claramente que Paulo pretendia que Epafrodito fosse um modelo para a igreja de Filipos, quando ele retornasse. Ele tinha essas 5 características, e a igreja de Filipos precisava observar na vida de Epafrodito essas 5 áreas, para que eles pudessem observar e auxiliassem em suas vidas acerca da unidade cristã. Então, versículo 25, nós temos essa primeira realidade, o ministério de Epafrodito, tanto abençoando o apóstolo Paulo, como também a vida da igreja de Filipos. Os versículos 26 e 27, nós temos a doença de Epafrodito. É a segunda coisa que Paulo nos informa, a sua angústia diante de uma doença grave. E Paulo, ele coloca essa doença grave que Epafrodito teve diante do seu ministério para observar, diante do exemplo de Cristo, a prioridade que Epafrodito teve mesmo diante de uma possível morte. Ele ainda se preocupou com a igreja de Filipos, ele estava angustiado, preocupado diante dessa relação. Então veja que no versículo 25, Paulo elogia Epafrodito por tudo que ele significou para ele. Epafrodito foi uma bênção para mim. Agora Paulo vai se voltar para a razão principal do porquê ele está escrevendo esta passagem, principalmente no exemplo de Epafrodito. Devido à terrível doença que Epafrodito contraiu, Paulo vai nos informar que Epafrodito tem essa preocupação pela igreja de Filipos, em saber que a igreja está preocupada e, ao mesmo tempo, Epafrodito da mesma forma. Versículo 26 nos afirma: visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Então, tudo indica que essa doença, ou ele contraiu, nós não sabemos de fato a doença de Epafrodito, no progresso, quando ele estava prestes a chegar em Roma, ou quando ele pisou no solo romano, na prisão romana, ele contraiu essa doença, e a Bíblia nos informa que Epafrodito ficou tão preocupado, por causa da ansiedade, da preocupação desses irmãos, que ele estava aqui com essa doença, mas ao mesmo tempo, ele estava com essa percepção de como ele podia colocar essa saudade que ele tinha dos irmãos diante dessa relação de amizade, de companheirismo. Não esqueça que Paulo tem o foco da unidade, então ele quer justamente pegar Epafrodito, essa percepção, para que os irmãos lembrem de como Epafrodito enfrentou toda essa situação, lembrando da unidade mesmo durante uma situação de uma doença grave, para que os irmãos pudessem se unirem e resolverem todos aqueles conflitos. Então veja que no versículo 27, Paulo esclarece: com efeito, adoeceu mortalmente. Isto explica a extrema ansiedade sentida pelos filipenses por Epafrodito. Então é interessante esse versículo, porque quando nós estamos diante de um ente querido próximo, nós nos preocupamos incessantemente até sabermos desta recuperação. Nós ficamos angustiados, preocupados, e Paulo queria, diante dessa relação com esses irmãos, aliviar essa preocupação bilateral de Epafrodito com a igreja de Filipos. E Paulo, continuando, nos informa que, por misericórdia, Deus interveio e poupou Epafrodito. Deus, porém, se compadeceu. Essa expressão significa misericórdia. Deus teve misericórdia de Epafrodito, dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Essa expressão tristeza sobre tristeza significa uma tristeza após a outra. Paulo já estava triste diante dos seus rivais, no capítulo 1, onde muitos pregavam a Cristo, mas com um coração não ligado às verdades no que tange às motivações corretas.
mas outra tristeza diante do apóstolo Paulo. Então, Deus teve misericórdia naquele momento, curou Epafrodito, onde ele pôde ter a liberdade de retornar, e o apóstolo Paulo nos informa que esta misericórdia foi dupla, tanto para Epafrodito, que foi curado, mas também para Paulo, porque ele era um cooperador muito amado, uma pessoa que priorizava o serviço, e Paulo foi poupado de uma tristeza a mais, uma tristeza em possivelmente Epafrodito morrer. Era um amigo próximo, eles começaram a ter uma relação de fidelidade, de amizade no Evangelho. E aqui o ponto de importância, mais uma vez, para as nossas vidas, é que quando nós cristãos estamos diante dessa amizade, desse companheirismo, diante da presença de Deus, que muitos, quando irão partir, irão estar com Cristo, no capítulo 1, versículo 23, ora, de um e do outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, quando um crente parte, é algo muito melhor do que estar nesta vida. Mas o apóstolo Paulo nos informa que, apesar de muitos partirem e se encontrarem com Jesus, nós temos a tristeza da partida daquela pessoa. E isso é interessante para nós equilibrarmos diante do luto, diante da morte. Porque os grandes homens de Deus, desde o Antigo Testamento, eles choraram diante de uma partida de uma pessoa querida. Abraão chorou diante da sua esposa no sepulcro, e tantos outros homens de Deus. E aqui também o apóstolo Paulo nos informa, tristeza sobre tristeza. O exemplo maior diante dessa humanidade, dessa relação, é o próprio Jesus Cristo, quando chora pelo seu amigo Lázaro. Então, meus irmãos, isso é importante porque o ponto, nós que somos crentes, diferente dos ímpios, é que nós não sofremos como o mundo. Nós precisamos chorar, sim. Então, algumas questões, muitas vezes, que é uma alegria, onde a gente observa como se não houvesse tristeza, nós observamos que isso tem uma percepção não de um evangelho em sua inteireza. Por quê? Porque a morte é consequência do pecado dessa partida. Porém, nós sabemos que não vai ficar até aí. A pessoa está com Cristo, será ressuscitada, irá receber um corpo incorruptível. Então, nós que somos crentes devemos tanto se entristecer, mas também se alegrar. Então, nós temos que ter cuidado com os extremos. Tem crentes que pensam que a gente não tem que chorar, tem que só se alegrar. E tem outros que só pensam que tem que se entristecer. Então, a gente entende aqui, neste exemplo do apóstolo Paulo, que nós temos a percepção de que se Epafrodito partisse, era mais uma tristeza para o apóstolo Paulo. Era mais uma tristeza. Porém, o apóstolo Paulo nos informa que Deus teve misericórdia e apaziguou aquela possível tristeza que viria sobre ele. Por quê? Porque Deus curou Epafrodito. Então, tanto Paulo como a igreja poderiam, diante daquela realidade, saber que Deus o abençoou e que ele estava bem fisicamente para continuar a sua jornada. Então, essa doença, nós aprendemos essa relação de Epafrodito com a igreja, de Paulo também sendo abençoado, do conforto em saber que Deus o abençoara e que ele estava junto com este servo amado. Versículos 28 ao 30, uma bênção para os filipenses. Então, a terceira coisa que Paulo vai relatar é a alegria e a honra para os filipenses de ter um servo como este. Veja, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo novamente, vos alegreis. Então veja, Deus curou e vocês terão a oportunidade de ver mais uma vez esse servo amado. Vocês irão se alegrar e eu terei menos tristeza. Então veja que no versículo 29, Paulo pede que os filipenses não apenas o recebam no Senhor com grande alegria, mas também deem a Epafrodito a honra e a estima que ele merecia. Porque este servo amado, ele doou toda a sua vida ao ponto de quase morrer. Se não fosse o Senhor, ele tinha partido naquele momento. E por isso o apóstolo Paulo vai nos dizer no versículo 29, recebei-o, pois do Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Então pode ter havido, alguns conjecturam, em Filipos, que alguns concluíram após o seu regresso que ele tinha falhado na sua missão. Possivelmente Epafrodito falhou, e Paulo tem essa preocupação
de dissipar essas noções erradas, mas pedir que quando Epafrodito chegasse, honrasse servos como esse. Então Paulo expressa não apenas essa grande alegria por Deus ter poupado Epafrodito, mas também o grande respeito que a igreja deve ter por pessoas que servem de maneira honrosa. Então há duas coisas que Paulo queria que os filipenses fizessem quando Epafrodito chegasse em casa. Primeira coisa, cumprimentá-lo no Senhor com grande alegria. Olhem para ele, peguem na mão de Epafrodito e cumprimentem a alegria no Senhor. E a segunda coisa, honrai, prestem-lhe uma honra pública perante todos, diante do seu ministério, do sucesso que ele teve em colocar toda a sua vida em prol do Evangelho de Jesus Cristo. E não é à toa que no fim, no versículo 30, Paulo explica, vamos colocar assim, a extensão sacrificial do ministério de Epafrodito. Veja, visto que, por causa da obra de Cristo, não foi por ele, não foi pelo apóstolo Paulo, foi por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então veja que a ênfase aqui está no fato de que ele sofreu pela obra de Cristo. A prioridade de Epafrodito era passar a vida, do começo ao fim, glorificando o Evangelho de Cristo. A única coisa que Epafrodito sempre colocou em sua mente, não importa como eu vou chegar, se eu adoeci no meio do caminho, eu preciso chegar, Deus vai me dar forças, é Cristo Jesus, eu irei me entregar até a morte. E não esqueça que no capítulo 2, versículo 8, Jesus foi até a morte, e morte de cruz. E o apóstolo Paulo pega o exemplo de Epafrodito e fala para a igreja, lembrem, olhem para Epafrodito, honrem ele, sabe por quê? Porque ele seguiu o exemplo de Jesus, ele foi até a morte. Mas se Deus não tivesse curado, ele tinha, vamos colocar assim, exemplificado a vida de Cristo por inteireza, porque ele foi até a morte, ele colocou toda a sua vida. Então a semelhança de Epafrodito com Cristo é destacada pelo apóstolo Paulo, para que a igreja pudesse colocar o interesse dos outros em primeiro lugar e colocar todas as discussões, todas as coisas e observar esta vida dedicada por causa da obra de Cristo. Algumas aplicações, meus irmãos, para nós finalizarmos diante dessa interpretação desses versículos. Primeira coisa que a gente aprende com esses versículos: um relacionamento profundo que temos uns com os outros. É a primeira coisa, um relacionamento profundo que temos uns com os outros. Quando nós nos tornamos cristãos, nós não temos apenas um relacionamento com Deus, é algo além disso. Nós obtemos um novo relacionamento uns com os outros. Irmãos, nós somos irmãos e irmãs em Cristo. E aqui é o milagre maravilhoso do Evangelho, de estarmos nesta noite aqui e testificarmos essa irmandade no Senhor. A nossa identidade mudou. Deus é o nosso Pai e nós somos os seus filhos, membros da sua família adotiva. O termo irmão deve ser algo muito precioso para nós. Não deve ser simplesmente uma coisa corriqueira. Que Deus te abençoe, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Mas irmão carrega um peso teológico muito grande nas Escrituras. Significa que todos nós somos filhos de Deus, relacionados pela cruz de Cristo. Não somos apenas um ajuntamento de pessoas que há uma reunião política, uma reunião cultural, onde as pessoas se veem de diferentes tipos, apresentam as suas diferentes experiências, e quando aquela reunião vai embora, cada um segue o seu rumo, cada um segue a sua percepção. Mas Paulo nos informa, meus irmãos, que o cristianismo, a nossa relação uns com os outros, é algo além. Não é apenas um ajuntamento de pessoas. Nós somos irmãos, porque somos filhos de Deus. E isso deveria fazer total diferença em nossos relacionamentos.
Porque quando eu afirmo que sou irmão em Cristo, uma das coisas que deve acontecer é a manifestação dessa irmandade. Há várias características dessa manifestação que as Escrituras nos informam, que aqui nós observamos o amor de Epafrodito, irmão amado. Ele amou a igreja de Cristo ao ponto de ele percorrer toda essa situação, colocar o interesse dos outros em primeiro lugar, porque ele tinha essa cosmovisão de que ele é irmão em Cristo. Ele demonstrou a sua irmandade. Ele não apenas tinha essa colocação em sua mente, mas ele tinha esse interesse pelos outros. Os filipenses tinham enviado Epafrodito a Paulo para atender às suas necessidades enquanto ele estava na prisão. E o que é que Epafrodito faz? Ele manifesta isso. Diante do seu amor fraterno, esse espírito fraterno, embora amassem Epafrodito, e muitos aqui, enviando eles, nós observamos, meus irmãos, essa percepção do apóstolo Paulo. Meu irmão, ele esteve comigo diante das minhas necessidades. Ele se preocupou diante da minha situação. Portanto, irmãos em Cristo é um termo que deve carregar um peso das nossas ações práticas. Quando eu afirmo que sou irmão em Cristo de outra pessoa, deve haver várias manifestações desta irmandade. O amor fraterno, o perdão, a unidade, a percepção que estamos unidos a Cristo, louvarmos a Deus constantemente em sabermos que nós estamos juntos, diante de um único cabeça, o Evangelho que nos salvou para todo sempre. Apenas esse termo irmão, se nós formos estudar de maneira profunda, já é um termo que deve impactar o nosso coração para trazermos a unidade uns para com os outros. Irmãos em Cristo. Nós temos agora um novo relacionamento através de Cristo Jesus. Segunda aplicação. Não somos competidores, e sim cooperadores. Embora Paulo estivesse numa posição de autoridade, ele era o apóstolo. Ele reconhece a posição de Epafrodito. Apesar das nossas funções, meus irmãos, nós somos iguais em Cristo. E Paulo nos ensina isso. Eu sou apóstolo de Cristo, mas eu sou um com o meu irmão. E diante disso, ele trabalha junto, o apóstolo Paulo e Epafrodito, pela causa de Cristo. Ou seja, estamos na mesma missão, temos o mesmo patrão, temos a mesma identidade, devemos focar as mesmas coisas, devemos proclamar juntos o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque somos cooperadores. E uma das coisas que nós devemos compreender é que nós estamos cooperando, não em qualquer obra, não em qualquer causa, mas na obra de Cristo. Ele é o dono da obra e nós pertencemos a Ele. Nós não somos inimigos, nós somos colegas de Cristo no mesmo trabalho, devemos trabalhar juntos para o mesmo Senhor, e nós nunca, meus irmãos, devemos esquecer essa verdade. Devemos ter essa percepção que Cristo deve vir em primeiro lugar. O nosso egoísmo não deve vir em primeiro lugar. A falta de perdão não deve vir em primeiro lugar. Os nossos achismos não devem vir em primeiro lugar. A primeira coisa que deve vir em nossa mente, em nosso coração, cooperador da obra de Cristo. Cooperador, Cristo vem primeiro, não as nossas coisas, não as nossas decisões, não as nossas filosofias, é a cooperação da obra de Cristo. Devemos pôr de lado a nós mesmos, uns com os outros, e essas preocupações pessoais, e trabalhar junto com Cristo. E Paulo entendia isso. Nós vimos na pregação passada que ele se ofereceu como uma oferta ao Senhor. Ele doou a sua vida em prol da obra de Cristo, em prol da igreja. E Paulo nos ensina isso. Nós somos cooperadores e não, meus irmãos, competidores. Que possamos cooperar e não dividir. Essa é a percepção de Paulo nessa relação com esses irmãos, que nos ensina diante dessa situação. Terceira aplicação. Estamos em guerra.
Paulo tem várias imagens para a vida cristã, e uma das suas favoritas é a de um soldado. Somos soldados de Cristo Jesus, estamos em um campo de batalha, essa é a percepção, estamos em guerra. Estamos em uma guerra espiritual, como ele vai afirmar no capítulo 6 de Efésios, que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, e diante dessa relação de cooperação, somos companheiros de luta. Quando nós temos a percepção que somos companheiros de luta, não devemos usar as nossas armas contra nós mesmos. Paulo vai nos dizer que a nossa luta é contra principados e potestades. É contra os espíritos malignos. E nós precisamos nos unir nessa cooperação no Evangelho e percebermos que somos companheiros de luta. Somos soldados do Deus vivo. Estamos nesse combate contra os príncipes das trevas deste mundo tenebroso. Nós temos o privilégio de estarmos do lado certo nesta batalha. Juntos, unidos. Mas infelizmente muitos crentes nessa guerra, nessa batalha, começam a tentar guerrear uns com os outros na batalha do Senhor. Nós devemos ter o cuidado, meus irmãos, que nesta luta nós estamos guerreando contra principados e potestades. A batalha continua, o combate está mais vivo do que nunca, mas Jesus nos disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Devemos nos certificar que somos soldados, companheiros de luta, mantermos a posição da misericórdia, a posição do altruísmo, a posição de colocarmos o Evangelho em primeiro lugar. Esta é a nossa posição, o escudo da fé, avançarmos com o Evangelho de Cristo, colocarmos as falácias de lado e guerrearmos de acordo com as armaduras espirituais de Deus. Testificarmos que Jesus é o nosso Rei, o nosso Senhor, Ele venceu a morte, Ele resistiu tudo por nós, somos irmãos em Cristo, somos cooperadores e agora somos soldados. Soldados que estão unidos e batalhando pela nação de Jesus Cristo, pela bandeira do Evangelho, até que Ele retorne, até que Ele volte. Estamos em guerra. E qual lado você está? Como você está guerreando na obra do Senhor? Você está cooperando ou você está atrapalhando a obra de Deus? Epafrodito era um companheiro, ele era um soldado junto com o apóstolo Paulo. Ele estava testificando isso no coração do povo de Deus. Quarta aplicação: um amor desafiador. Um amor desafiador. Paulo observa a sensibilidade compassiva de Epafrodito quando afirma: visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que na maioria das vezes, quando nós estamos doentes, e eu estava lembrando da minha juventude, né? Apesar de eu ainda ser jovem, a primeira coisa quando a gente fica doente, o que é que a gente faz? Liga para a mamãe, né? Liga para a mãe, liga para o pai. Mas Epafrodito, meus irmãos, ele não consegue somente olhar para dentro de si. Isso é fascinante, por isso que é um amor desafiador. Ele, diante da sua tribulação, ele consegue considerar os outros em primeiro lugar. Ele estava angustiado da saudade que aqueles irmãos sentiam por ele. Veja, meus irmãos, que amor desafiador, mesmo com a morte à porta. Epafrodito é como Jesus, preocupado com o bem-estar da igreja, preocupado com outros irmãos em Cristo. Diante da percepção que Jesus foi obediente até a morte, ele segue esse exemplo. O exemplo de Epafrodito aponta para Jesus, aponta para a sua morte. Que exemplo desafiador. Desafiador. Lidarmos com as nossas emoções, com as nossas dificuldades, mas ao mesmo tempo não perdermos a percepção da obra de Deus, de que Jesus conta conosco, de que nós somos importantes em sua obra.
Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, avancem, vocês são soldados, levantem os seus escudos, se encorajem uns com os outros, olhem para a cruz de Cristo e continuem permanecendo firmes. Avante, é o nosso lema, vamos avançar, vamos prosseguir. Meus irmãos, Epafrodito é um exemplo desafiador. Olharmos para esse exemplo e testificarmos em nossa vida, em momentos de tribulação, ao ponto de nós ainda conseguirmos ler a Bíblia, ao ponto de ainda nós conseguirmos manter a nossa leitura diária. A prova é grande, a prova é maior, mas Deus testifica a tua graça. Quanto maior a prova, maior eu irei me relacionar contigo. Maior, eu estarei mais abraçado com o Senhor, mais e mais. Eu terei mais amor por Cristo. Eu terei mais amor pela minha igreja. Que exemplo desafiador. Quinta aplicação. Devemos honrar pessoas que se dedicam a Cristo. Paulo afirma que Epafrodito merecia essa honra pelo serviço de Cristo. Ele arriscou sua vida por esta obra. E no capítulo 5, veja um exemplo, nós vamos ver outros exemplos dessa questão de nós honrarmos uns aos outros. Capítulo 5 de Efésios, bem pertinho, só os irmãos voltar algumas folhas. Capítulo 5, o resumo do ensino do apóstolo Paulo, do nosso relacionamento marido e esposa, ele vai afirmar no versículo 33, não obstante, vós, cada um per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Devemos ser pessoas dedicadas uns aos outros, a ponto de nós honrarmos. O casamento deve ser caracterizado pelo amor e pelo respeito. Porque somos parceiros e somos dedicados a Jesus. E devemos ter essa honra uns pelos outros. O capítulo 6 de Efésios, sobre a relação de pais e filhos, honrai a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa a vida sobre a terra. Então veja, os filhos que honram o pai, respeitam seus pais, também honram e respeitam a Deus e são abençoados. Honrarmos. Até hoje eu preciso honrar minha mãe, mas pastor, você não mora na mesma casa, sim, mas enquanto ela estiver nessa terra, ela é minha mãe, eu preciso honrá-la, preciso respeitá-la, para todo sempre, porque a gente tem uma noção de que quando somos crianças devemos honrar, e quando saímos da nossa casa, nós devemos abandonar os nossos pais. É o contrário, os pais cuidam dos filhos, e os filhos devem cuidar dos pais quando eles são velhos. É a percepção bíblica. Honrar não significa simplesmente obedecer um mandamento. Honrar significa ter amor, ter compaixão, sempre ter a percepção de que essas pessoas são especiais e são autoridades constituídas por Deus perante as nossas vidas. Mas também nós temos a relação da igreja e do pastor com esta honra. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, bem pertinho também, só os irmãos agora prosseguirem para frente, vem Colossenses e depois Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 12 e 13, os líderes devem receber honra e amor, não por causa de sua posição, mas por causa do trabalho que eles realizam. Deve haver essa harmonia entre os crentes e os líderes. Capítulo 5, versículo 12 nos afirma, agora, vos rogamos, irmãos, veja, mais uma vez a expressão irmãos, essa irmandade uns com os outros, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Possivelmente, esse contexto aqui, alguns acreditam que essa liderança era uma liderança jovem, estava prestes a ser plantada, ou tinha sido plantada, e estava havendo essa insubmissão, e Paulo vai dizer, olhem para o ofício, olhem para aqueles que trabalham entre vós, que presidem no Senhor, eles estão diante dessa autoridade, e eles amam em máxima consideração. Vocês devem honrar
essas pessoas. Vocês devem ter essa primazia diante de toda essa situação. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a relação de Epafrodito com a igreja de Filipos, nós percebemos que esta ordem para honrar é muito revigorante. Porque em nossos dias, geralmente são os famosos, os talentosos, os poderosos que são elogiados. Mas aqui está um simples mensageiro. Quem sabe, vamos conjecturar, se ele foi levantado naquele momento, era um simples irmão. Vamos escolher Epafrodito, Deus está nos direcionando. Epafrodito, eu quero ir servir ao meu Senhor. Vai lá e envia as ofertas. Um simples servo, que teve essa humildade, esse serviço sacrificial. E quando nós observamos as Escrituras, nós lemos nessa noite Romanos capítulo 16, nós temos uma irmã chamada Febe, diaconisa do Senhor. Não quero entrar aqui no processo se esse termo diaconisa lá no texto significa uma oficial, no sentido de uma diácona, ou apenas no sentido geral que nós temos a palavra. Ela servia a igreja de Cristo. E como é que ela serviu? Acreditamos que ela enviou a epístola de Paulo aos Romanos. Uma irmã simples, vamos colocar assim, mas que lá no texto vai dizer que ela cuidava das outras pessoas. Possivelmente era uma empresária, tinha um valor financeiro alto, e ela tinha essa hospitalidade, recebia as pessoas, abençoava os missionários. Uma simples serva, mas uma grande cooperadora. E é essas pessoas que o apóstolo Paulo está nos dizendo, são os heróis. Os heróis desconhecidos. Os heróis simples. Os heróis que estão orando pela igreja, ninguém sabe. Está lá com o joelho no chão. Está lá bem caladinho ou caladinho, mas está lá. Senhor, abençoa a igreja. Senhor, prospera, Senhor, a vida do pastor. Senhor, prospera a vida dos departamentos. Sustenta essa obra, enriquece, edifica a obra de Cristo. São esses irmãos que Deus vai testificando no Evangelho de Cristo para todo sempre. Os grandes e os pequenos cooperadores estão unidos no Evangelho de Jesus. Outro exemplo interessante é 1 Coríntios. E eu acredito que não é à toa que o apóstolo Paulo sempre finaliza com essas saudações pessoais. Ele vai lembrando de vários irmãos. A gente até leu aqui, não foi, irmão Cristian? Vários irmãos ali, Urbano, enfim, vários irmãos que é um pouco complicado para a gente ler, mas eram pessoas daquela igreja que o apóstolo Paulo vai lembrando e vai percebendo que todos eles são importantes. Todos eles contribuíram para o Evangelho de Jesus, para a igreja. Olha só, 1 Coríntios 16, mais uma vez Paulo finalizando a epístola, a sua saudação, a sua bênção, mas ele lembra de uma família. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, que se consagraram ao serviço dos santos. Alguns acreditam que a casa de Estéfanas, provavelmente, alguns da família eram líderes ou presbíteros naquela igreja. Mas mais à frente o apóstolo Paulo prossegue, veja, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro, ou seja, aqueles irmãos cooperadores que estavam trabalhando junto com a casa de Estéfanas. Irmãos cooperadores, a gente sabe não, mas inúmeros irmãos trabalhando, cooperadores, porque o apóstolo Paulo também nos ensina que o termo cooperador é algo muito para nós. Se eu sou um cooperador de Cristo, não importa os meus títulos, não importa se eu tenho doutorado, mestrado, tudo isso é papel. O que importa é o que eu faço na obra de Cristo. É a minha vida, é a minha cooperação. Eu sou um obreiro fiel. Tenho pouco conhecimento, mas estou lá labutando pelo Evangelho. Estou lá colocando a prioridade do Evangelho. Estou unindo as forças nas finanças, de joelho no chão, de madrugada, não importa. Cooperador,
do Evangelho, obreiro ou obreira de Jesus. Alegro-me, no versículo 17, com a vinda de Estéfanas e Fortunato, olha aí outro nome interessante, né? E de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Da vossa parte faltava. Então, muitos acreditam que também a casa, né, eles levaram a carta de Paulo aos Coríntios. Então, meus irmãos, os heróis desconhecidos, a igreja sempre foi sustentada, enriquecida e edificada por heróis desconhecidos. E é essas pessoas que nós devemos honrar. São essas pessoas que nós devemos ter em alta estima. É claro que a honra final vai para Jesus, mas diante do senhorio de Cristo devemos ter essa honra, esse profundo apreço pelo trabalho árduo daqueles que edificam a igreja de Cristo. Servir a Jesus vale a pena. Vai nos custar tudo, mas vale a pena. O chamado aqui é para colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar no serviço de Cristo. Muitas vezes vai mudar a nossa agenda, vai mudar todo o nosso processo, toda a nossa vida, porém, é isso que nós precisamos ter. Uma vida centrada no Evangelho de Jesus. E devemos honrar pessoas como essas aqui, que são colocadas no texto. E por fim, a última aplicação: a misericórdia de Deus é a ajuda que precisamos. A misericórdia de Deus é a ajuda que precisamos. Paulo diz que Epafrodito estava tão doente que quase morreu. Estava à beira da morte. 3 vezes Paulo vai mencionar a sua condição grave, no versículo 26, no versículo 27 e no versículo 30. E como esse grande cooperador e soldado sobreviveu? Estava à beira da morte. Mas como ele sobreviveu, nós não temos muitos detalhes. Se a medicina o curou, se ele foi restaurado diante de uma oração, se ele experimentou um milagre. O que nós sabemos é que ele foi curado pela misericórdia divina. A misericórdia de Deus o alcançou. O ato soberano de Deus naquele momento, diante da sua necessidade, diante da sua fraqueza, foi contemplada pela misericórdia de Deus. E, meus irmãos, essa pequena frase deve nos comover. Nós devemos meditar sobre essa pequena frase, ou somente essa única palavra: compadeceu. Deus se compadeceu de Epafrodito. A misericórdia de Deus o envolveu de tal forma que Deus restabeleceu as suas forças. Texto muito conhecido de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, onde o capítulo 3 de Lamentações vai nos dizer: suportando o sofrimento, experimentando a fidelidade de Deus. É o ponto do capítulo 3, muito conhecido. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, ou seja, são inesgotáveis. É isso que Lamentações vai nos dizer: é sofrimento, vocês estão exilados, mas olhem para a misericórdia de Deus, olhem para a fidelidade do Senhor, ela se renovará, ela é inesgotável, se renova a cada manhã é uma oportunidade para nós experimentarmos a graça de Deus, cada manhã. Quando você levantar os seus olhos para os céus, olhe para a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus ainda permanece intacta, porque o texto vai finalizar: grande é a tua fidelidade. Grande. A fidelidade de Deus permanece intacta. As promessas de Deus perante nós: vocês irão prosseguir, porque eu tenho uma aliança com vocês. Esperança, não desespero, é a palavra final de Lamentações e para as nossas vidas. Esperança, não desespero, é a palavra final. Por quê? Porque todas as manhãs a misericórdia de Deus se renova em nossas vidas. Cada manhã é uma oportunidade para nós aprendermos com Deus, experimentarmos o arrependimento, renovarmos as nossas vidas. Sempre, meus irmãos, a graça de Deus nos renovará, não importa o que passarmos. Só espere e aguarda. Tem vezes que é difícil, a gente olha para o céu, não sabe o que fazer.
é um choro profundo, só dá vontade de chorar. Chore, mas olhe para a esperança de Deus. Olhe para a esperança do Senhor, porque você experimenta essa misericórdia. Todos os dias nós experimentamos, mas não tem misericórdia melhor do que quando nós experimentamos o perdão dos nossos pecados. É a misericórdia sobre misericórdias. Efésios capítulo 2 vai nos dizer, versículos 4 e 5, todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Esta é a grande misericórdia, que nós precisamos sempre olhar para ela. Nós fomos perdoados por Cristo. Nós temos uma nova vida. Nós temos um novo amanhã. Nós temos a verdadeira esperança em nossos corações e devemos encher o nosso coração de gratidão diante das suas misericórdias generosas. Salmo capítulo 23, versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Graças a Deus pela misericórdia de Deus em nossas vidas. É a causa de não sermos consumidos. Portanto, concluímos que esses dois homens tornaram-se modelos importantes para a igreja de Filipos. Timóteo é um modelo de servo amoroso que se esquece de si mesmo e dos seus próprios desejos, a fim de servir como sacrifício de todo o coração ao Senhor e ao povo do Senhor. Timóteo nos ensinou, ou nos ensina, como viver uma vida cheia de Cristo, na qual a nossa própria agenda é colocada em segundo plano. Epafrodito é um modelo de cristão dedicado, que aceita as dificuldades e persevera inabalavelmente até a morte para servir a Deus e ao ministério do Evangelho. Epafrodito nos mostra como seguir em frente e encontrar a vitória em Cristo, mesmo diante das dificuldades severas. Que esses dois irmãos possam nos ensinar a vivermos este Evangelho. Amém? Graças a Deus por isso.